Umbanda Raiz e o Congresso de 1941. O título chamou a atenção? Pois é, vamos em busca das raízes mais profundas da Umbanda, para entender simplesmente como chegamos até aqui. Depois da fundação dos 7 terreiros de Zélio Fernandino de Moraes e havendo um número crescente de ramificações da Umbanda, algumas bem diferenciadas daquela implantada pelo caboclo das 7 encruzilhadas, foi criada pela sua intervenção a Federação Espírita de Umbanda de 1939, em pleno Estado Novo de Getúlio Vargas, e também em resposta a uma lei extremamente agressiva de 1934, que subordinava a maçonaria, espiritismo, umbanda e religiões afrodescendentes dentro do Departamento de Tóxicos e Mistificações da Polícia do Rio de Janeiro, quando objetos sagrados iam parar nas mãos da polícia como evidências de crime. Hoje, há um museu dessas peças que se encontram no Museu da Polícia Civil, no Rio de Janeiro. Foram tempos muito difíceis. Hoje, a Federação Espírita de Umbanda, fundada por Zélio e seu caboclo das 7 encruzilhadas, se chama União Espiritista de Umbanda do Brasil, com sede também no Rio de Janeiro. Durante o mês de outubro de 1941, foi feito o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, que foi uma tentativa de padronização do culto umbandista e que vale a pena recordar, pois faz parte de sua história. Vamos voltar para entender sua necessidade naqueles tempos. Um de seus objetivos principais era a aproximação com a doutrina espírita e orientalismo, bem como uma dissociação com os cultos africanistas, em especial o chamado Baixo Espiritismo ou Macumba, que era muito forte no Rio de Janeiro. Também avalia a grande luta pela liberdade religiosa no Brasil, lembrando que a Constituinte de 1823, que não durou muito, tentava engessar a religiosidade brasileira apenas com o culto cristão na época. O grande objetivo desse encontro era uniformizar e legitimar, buscar suas origens, trazendo uma doutrina a ser seguida por todos, à semelhança do que já aconteceu naturalmente no Espiritismo, por exemplo, com a obra deixada por Allan Kardec, que, segundo o conteúdo deixado pelo Congresso, nada teria criado de original, pois Kardec teria apenas codificado algo que sempre existiu. Mas o que chama atenção são os termos usados na época, 33 anos depois da data considerada sua criação em 1908. Falam de espiritismo de mesa, para chamar assim o espiritismo, conhecido por alguns como kardecismo, e espiritismo de Umbanda, para designar a própria Umbanda. Ou seja, na época, qualquer religião mediúnica era chamada de espiritismo. Hoje, termo utilizado unicamente para a doutrina espírita. Esse congresso estabelece várias teses de vários dirigentes espirituais e princípios básicos mais importantes à própria Umbanda, como a existência de um Deus único, eterno, sem forma, criador do universo, da imortalidade da alma e do princípio da reencarnação. Da Umbanda já se encontrar latente no coração de antigas religiões, como o hinduísmo, no africanismo ou até dentro do pensamento da filosofia grega. De Jesus como Oxalá,
mestre e governador espiritual do planeta Terra e chefe da Umbanda. Que a Umbanda é uma religião, ciência e filosofia com seus rituais, templos e sacerdotes. Que a Umbanda não faz ritos de origem africana e outros próprios do africanismo. No trato de algumas doenças espirituais, como as obsessões, haverá as mesas de desobsessão, doutrinação e evangelização de sofredores, bem como a presença de oradores também. Foram definidas as 7 famosas linhas espirituais na Umbanda. Que a Umbanda não terá ramificações, havendo apenas uma dentro de seus princípios. Existirão passes coletivos e águas fluidificadas para o conforto dos que a procuram. Prece de abertura e encerramento, bem como pontos cantados. Mesmo com alguns pontos e questões discutíveis atualmente, o primeiro congresso de Umbanda foi um grande marco, reunindo em si os grandes dirigentes dos terreiros de Zélio Fernandino de Moraes, estabelecendo limites para a Umbanda nos anos que viriam. Seu esforço em dar uma fisionomia à Umbanda, aos seus rituais e estabelecer normas aos seus sacerdotes é de vital importância em nossos tempos, onde tantas influências chegam, e cuja pergunta será: até onde poderemos mudar em nome de um terceiro milênio? Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.